Jota, então, nós temos hoje um relatório consolidado de dívidas, né, que eu faço questão, inclusive, de manusear aqui os papéis, porque, né, são dados que exigem aqui que, de fato, eu faça eu tenho esse suporte. Né? A dívida que a gente tem sem empenhar, né, mas que estão inscritos, é de R$ 22.978.395. Então, nós temos mais de 22 milhões de dívida hoje no município. Dessas, né, dívidas de mais de 22 milhões, nós vamos destacar aqui, né, aquelas que ficaram em aberto, as que foram empenhadas, né, que são mais de 3 milhões e 100. E aí vai incluir, por exemplo, os servidores que ficaram sem receber, por exemplo, lá da saúde, né, que vinham reivindicando, que vinham cobrando. Hoje, inclusive, nós pagamos, né? Então nós temos tentado suprir, atender essas questões que ficaram para trás, mas foram mais de 3 milhões. Médicos ficaram sem receber, né, que também são prestadores de serviço. Né? O pessoal do transporte escolar ainda não recebeu, né, da gestão passada. A empresa de limpeza que ficou da gestão passada, mais de 300 mil, que também não recebeu. Né? Então, dentro dessas dívidas, a gente tem, por exemplo, a Disbral, que é uma fornecedora de material, massa asfáltica, que não recebeu um total de 57 mil, e aí eles, inclusive, não vendem para a gente mais material enquanto a gente não pagar isso. Né? Então, essas situações que tem, inclusive, dificultado muito para a gente, até para comprar novos materiais, porque eles não vendem enquanto não pagarem a dívida que ficou em aberto. Isso aconteceu também conosco em medicamentos. Né? As empresas que venderam e não receberam não querem vender mais para o município enquanto a gente não saldar. E são valores consideráveis. Então, dentro desse rol aqui, Jota, a gente tem mais de 3 milhões só dentro desse rol. Nós temos problemas também relacionados à questão INSS, né? Nós temos problemas relacionados a IPASP. Né? Então, só dos inativos e pensionistas, né, ficou, né, uma dívida de 880 mil que nós tivemos que fazer um parcelamento, porque senão a gente teria, inclusive, bloqueios. Aliás, esse mês nós tivemos 2 bloqueios no FPM, totalizando aí algo superior a 220 mil. Né? Todos os repasses do FPM que vieram agora, os 2 últimos, bloqueios. Né? Justamente porque essas dívidas que ficaram da gestão anterior, elas precisam ser pagas, né? E aí bloquearam o nosso FPM por isso, uma parcela considerável. Então, 880 mil nesse sentido. Né? Os consignados. O senhor tem uma ideia, Jota? Quando a gente chegou, tinha 120 mil de consignado em aberto. Se a gente não pagasse, logo os servidores iriam receber notificações e talvez até, inclusive, serem lançados, né, SPC, Serasa. Então a gente precisou pagar isso também, que ficou em aberto dos servidores. Aliás, né, o jurídico já nos orientou que isso, inclusive, caracteriza apropriação indébita, que é um crime. Né? Nós vamos tomar as providências com relação a isso também. Ficou também uma situação relacionada ao IPASP, né, de mais de 7 milhões. Né? Então é uma situação, um panorama geral aqui, Jota, né, de mais de 22 milhões. Mas aí eu destaco principalmente o IPASP, né, que ficou. O IPASP hoje é uma situação que a gente precisa encontrar alternativas para enfrentá-lo. Na verdade, a gente já sabia disso, né, mas a gente identifica que o problema é muito maior. Hoje o IPASP, ele, para não dizer que ele tem um fundo, ele tem 80 e poucos mil, né, só que todo mês eu gasto 930 mil com ele. Então hoje o IPASP eu já tiro dos cofres da prefeitura, todo o aporte praticamente a prefeitura que paga. Então, a gente tem o IPASP hoje, ele não tem saldo para pagar os que estão aposentados. Eu tenho que tirar um dinheiro que, de repente, eu usaria para recuperar malha asfáltica, que eu poderia comprar equipamentos, que eu poderia investir em construção, que eu tenho que ir lá, todo mês, pagar os aposentados porque o Instituto não tem dinheiro. Né? Essa é a realidade que a gente encontra no IPASP. E, além disso, infelizmente, né, essas dívidas que ficaram, e muitas, inclusive, não foram empenhadas. Que, aliás, também, as despesas sem o devido empenho, Jota, elas configuram uma série de violações. Lei de responsabilidade fiscal, né, pode ser considerado, inclusive, improbidade, né, administrativa, crime de prevaricação. Né? Então, nós temos aqui uma série de situações que vão ser tomadas as medidas necessárias contra o ex-gestor,
justamente para que a gente tenha aqui no mínimo, né, que arque com as consequências das ações que foram, né, adotadas por parte da gestão anterior. Então, todos os responsáveis por isso, inclusive, Jota, nós não vamos eximir ninguém das responsabilidades que assumiram. Tá? Então, nós vamos tomar as medidas, MP, TCM, ação judicial, né? Todas as medidas vão ser tomadas. Muitas dessas informações a gente demorou, inclusive, levantar, Jota, porque a gestão anterior, na transição, eles tinham um prazo até ali por volta do dia 16 ou era 18 de janeiro, para nos passar um relatório consolidado, de fato, dessas dívidas. E eles não passaram até hoje, para o senhor ter uma noção. Inclusive, a gente vai ter que também denunciar, porque até hoje a gente não recebeu isso. A gente está correndo o risco de ter bloqueio no FPM, porque os CIOPs, né, as informações precisam ser repassadas para a saúde e educação, até hoje não foram passadas também pela contabilidade da gestão anterior. Então, a gente tem enfrentado aí inúmeros problemas nesse sentido, Jota. Então, eu estou citando aqui algumas dessas situações, material asfáltico, empresa de limpeza que ficou sem receber, Prime Consultoria, que é uma empresa relacionada a reparo de veículos, né? E a gente encontrou situações, a gente já inclusive tomou medidas para que seja feito um laudo de veículos que supostamente, né, isso a gente vai apurar, que foi ordenado despesa para correção, que supostamente foram inclusive corrigidos, consertados, mas o veículo não teve conserto. Né? Então a gente já mandou para uma outra oficina, vai fazer um laudo, inclusive mecânico para a gente, para apurar essa situação. A gente tem dívidas aqui, Jota, com empresa de shows. A última pecuária, né, eu tive conversando isso inclusive com o pessoal do sindicato, que eles falaram que também ficaram com prejuízo lá com conta para pagar. Né? A deles acho que foi em torno de 50 mil reais. A nossa foi de 320 mil. Então ficou em aberto aqui IG Produções, que eu imagino que é Ícaro e Gilmar, né? ML, que eu acho que é Max e Luan, que eu postei inclusive um dia eles me cobrando no meu WhatsApp, né? Então, totalizando 320 mil de shows que ficaram em aberto aqui, que não pagaram, né? E aí eu quero aproveitar inclusive para dizer que a população às vezes cobra, né? Por exemplo, carnaval, né? Eu tenho que pagar a conta de show do passado ainda que não foi pago, né? Então, infelizmente, essa é a situação que a gente encontrou aqui, Jota, né? Os servidores que estavam sem receber, eu recebi a mensagem aqui, eu tô tá cortando minha energia, né? Eu tô sem dinheiro para comprar alimento, tô tendo dificuldade, né? O dono da casa aqui tá me cobrando o aluguel, e eu entendo a dificuldade das pessoas, às vezes a gente não é insensível para isso, mas a realidade é como que você paga algo sem dinheiro. Né? Eu até disse para uma senhora um dia, falei, a mesma situação que você está vivendo é a que eu estou vivendo, porque o seu credor está te cobrando pelo aluguel e você não tem dinheiro para pagar, e você está me cobrando e eu também não tenho dinheiro para pagar, porque o que foi deixado para a gente em caixa, Jota, só para você ter uma ideia, a gestão anterior deixou dinheiro, R$ 1.439,22. Então, frente a essas dívidas, em especial a dos 3 milhões aqui, né, ficou 123 mil reais que eu podia usar para pagar o que bem quisesse. Né? Porque aí tem outras situações que aí são vinculadas, são receitas que são vinculadas. Então, uma que veio para uma emenda, por exemplo, para tal situação. Aquilo eu não posso usar ela para pagar o servidor. Né? Então, a realidade que a gente encontrou, Jota, em várias áreas, foi exatamente essa, caótica. Né? Empresa de transporte, por exemplo, o pessoal, inclusive, que está nos fornecendo aí esse trabalho, está sem receber de outubro, novembro e dezembro. Né? Eu até tive algumas pessoas que comentaram, não, olha, antes, né, você falava muito, agora esses dias você não está falando, está calado. E aí eu disse para uma pessoa, falei, olha, eu gosto de falar quando eu tenho convicção, segurança e certeza do que eu estou falando. Como que eu vou me posicionar e falar para você, não, eu vou pagar, nós vamos encontrar solução e tal, se eu não sei se eu vou ter esse dinheiro para te pagar. Então, quando eu tenho segurança das coisas, Jota, eu falo. Tanto é que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho segurança, convicção. Que se amanhã alguém tentar dizer, não, né, eu vou judicializar, vou te processar, pode processar, se quiser, né, porque aqui nós temos documentos. Tá? Então, com relação a essa questão, Jota, foi extremamente difícil, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, né? E acho, aliás, que muitos deles que ficaram sem receber foram pessoas leais,
dedicadas à gestão anterior, para o cara sem receber. Então, acho que foi a deslealdade, né, se houve, foi da parte da ex-gestão, porque não honrou um compromisso com pessoas que, inclusive, foram apoiadores fiéis, né, que foram pessoas que defenderam ferrenhamente o ex-gestor. Né? E aí, quando a gente assume, né, a gente, evidentemente, tenta resolver as coisas, mas a gente não consegue também. Não é da noite para o dia, a gente não gira a chave do dia 31 de dezembro para o dia 1º, agora surgiu o dinheiro, agora a cidade não tem mais problemas, pelo contrário. Né? Então a gente tá enfrentando esses problemas de cabeça erguida. Eu não tenho tido vergonha de ir pra rua, Jota, e pegar mesmo, né? Pegar do pesado, colocar a mão na massa, porque eu preciso ser o maior exemplo para a população, eu preciso ser o maior exemplo para os servidores, né? Mas eu também só falo quando eu tenho segurança. Então agora eu tenho condição de pagar. Aliás, eu não fiz vídeo, não divulguei, né? Não fiz. Não, a gente foi lá e pagou. Né? E agora eu estou aqui para falar que a gente pagou. E assim tem sido em várias ações, Jota. A gente calado, né? Trabalha, encontra soluções e entrega os resultados. Eu prefiro assim. Eu não faço propaganda de coisas que vão acontecer. Chegou, né? Enfim. E a gente deve, inclusive, Jota, a gente tem tomado as medidas, inclusive, nós vamos fazer auditoria. Uhum. Eu ia tocar nesse assunto, já que o senhor falou, já vamos para ela. Como está essa questão da auditoria, que foi algo citado durante a sua campanha, professor Fábio? O que falta para executar essa auditoria? Jota, é a parte burocrática, né? Um contrato, precisa rodar um contrato, recursos, né? Mas nós já estamos com isso tudo muito bem engatilhado e nós vamos fazer esse levantamento. Uma curiosidade minha do espectador. Hoje, claro, em média, custa o quê para fazer uma auditoria, financeiramente falando, professor? Jota, a auditoria que a gente orçou a princípio, pra você ter uma ideia, o prestador de serviço, ele tinha falado em algo aí em torno de 400 mil reais. Né? Mas aí, assim, a gente teve a oportunidade de conversar com outros prestadores de serviços e a gente conseguiu encontrar uma situação de 80 mil reais. Né? Então deve ser nesse caminho, porque aí a gente vai direcionar, focar em algumas áreas que são mais frágeis. Por exemplo, vamos dizer quais são as áreas mais suscetíveis a ter algum tipo de problema. Combustível, medicamento, né? Digamos, por exemplo, que peças, mercado... enfim, então vai ter uma concentração para identificação nessas áreas que são mais suscetíveis de terem fragilidades. E aí identificar problemas, por exemplo, que o senhor citou agora. Serviço que foi pago, não foi executado, por exemplo. Exatamente. Né? Inclusive, deixa eu te dizer de um que nem precisou de auditoria para a gente identificar. A gente tem uma situação relacionada a um show que constava lá na nota, por exemplo, que o valor do show era 300 mil. Foi pago 330, foi pago 30 mil reais a mais. Né? Que no contrato era um valor e foi pago 30 mil a mais. A gente entrou em contato com a empresa e eles, inclusive, se prontificaram até a devolver o valor. Não devolveram ainda. Mas, enfim, por que esse valor foi pago a mais? O que aconteceu? Se está devolvendo é porque foi errado. Né? Exatamente. Se prontificou a devolver. Então, é o que a gente busca. Né? Encontrar, de fato, ali se teve algum problema, né? A gente vai expor isso e aí a gente vai vir num outro momento para expor, tomar as medidas necessárias. O que eu espero, Jota, é o seguinte. Eu sempre trabalhei com muita transparência, honestidade, né? E o que a gente encontrou ali, principalmente nas contas públicas, né? Eu tenho assim, muitas ressalvas, né? De como as coisas foram conduzidas. E tudo que eu quero, inclusive para zelar pelo meu nome, é que eu coloque às claras como de fato a gente pegou e o que aconteceu, para que no futuro, inclusive, eu não seja responsabilizado por algo que a gente encontrou já, de repente, com problemas. Então, não, eu encontrei assim, estava assim, então a partir de agora o que eu fizer de errado, eu bato no peito, eu errei mesmo. Mas o que estava errado daqui para trás, cada um que arca com as consequências do que fez. Nós vamos passar a mão na cabeça de ninguém não, Jota. Se encontrar coisa errada, nós vamos tomar as providências.